praticar o bem. O que é que ele tinha feito? O mal ele já tinha feito. O mal ele já tinha praticado. Ou seja, nenhum de nós, nenhum ser humano era flor que se cheirasse. Nenhum de nós estávamos com a nossa imagem lá em cima diante de Deus. Nenhum de nós era tão bom assim. Porque nós éramos tendenciosos a praticar o mal. O apóstolo está nos dizendo: e quem pratica o mal peca e transgride, comete transgressão. E qual é o resultado da transgressão? Qual é o resultado do pecado? É coisa boa? É coisa boa que estávamos condicionados aí? O resultado do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Essa era a nossa situação. Essa era a condição da humanidade, da vida humana, condicionada à morte. E quer ver respaldo melhor? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Capítulo 18, versículo 4. Ele vai dizer: toda alma que peca perecerá. Ou seja, toda alma que peca morrerá. Este era o resultado do nosso destino, do destino da nossa alma. Perecer no lamaçal do pecado, perecer na morte infernal, na morte eterna. Mas o interessante em todas essas situações negativas que cometemos, mesmo a humanidade rejeitando os valores, as leis de Deus, para viver no mundo perverso, para viver nos seus deleitos de pecado, mesmo cada um de nós vivendo desgarrado pelo mundo, praticando iniquidade, Jesus Ele nos escolheu. Mesmo estamos com a imagem contrária às coisas de Deus, Jesus fez questão de nos escolher e de nos amar. Jesus fez questão de dizer: eu escolho ir, eu escolho vocês, mesmo vocês errantes, mas eu vos escolho. João capítulo 15, versículo 16, ele diz: ó, não foi vós que me escolheste. Não foi a gente que escolheu a Deus. Não foi nenhum de nós que escolhemos ao Senhor. Mas ele diz: eu vos escolhi.
vida em sacrifício por todos nós. Por todos nós ele se entregou em sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 2, ele fala claramente essa entrega sacrificial de Jesus Cristo por cada um de nós. Efésios capítulo 5, versículo 2, ele diz, e Cristo vos amou e se entregou. E se entregou a si mesmo em oferta de sacrifício por nós. Cristo, ele se entregou. Ele se entregou para quê? Para quitar, pagar uma dívida, o qual nós acumulamos nos deleitos dos nossos pecados. Por isso que ele se entregou, ele nos amou e se entregou em sacrifício de cheiro suave para quitar as nossas dívidas. Ou seja, Jesus estava pagando pelo algo que ele não cometeu. Ele estava pagando pelo algo que não lhe pertencia, que não era seu. Na verdade, essa dívida era nossa. Essa dívida contrária era da humanidade, de todos nós. De todos nós devíamos. Por isso que deveríamos pagar essa dívida que estava acumulando, nos levando para uma vida contrária, uma vida de perdição. Será que chegamos a analisar? Chegamos a pensar que para pagar essa dívida, para quitar esse prejuízo que acumulamos, porque só serviria a morte. Porque a morte serviria para pagar essas dívidas que nós mesmos cometemos. Porque sem a morte não haveria o derramamento do sangue. Não haveria o derramamento do sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22, ele diz: sem sangue não há remissão dos pecados. Era direcionado ao derramamento do sangue. Agora, eis o problema, eis a grande dificuldade, que nenhum de nós poderíamos pagar, quitar essa dívida. Por que nenhum de nós pagaríamos poderíamos quitar essa dívida? Sabe por quê? Estávamos sentenciados pelos nossos próprios pecados. Estávamos manchados de uma forma negativa e ainda separados, distante da presença de Deus.
nós não tínhamos credenciais. Nenhum de nós não tínhamos credenciais para pagar essa dívida. Na verdade, éramos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Só um justo que conseguiria reverter o atual quadro da nossa situação. Só um justo. Mas esse justo era um justo sem herança pecaminosa. Era um justo sem a semente do pecado. Não era qualquer um. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer um ser que iria pagar as nossas dívidas. João Batista reconhece muito bem que o único que deveria pagar essa dívida era Jesus de Nazaré. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, ele olha para Jesus, quando ele está pregando, aí Jesus vem passando, aí ele olha para Jesus e grita em alta voz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só Jesus. Não era outra pessoa. Não era nenhum outro ser. Hebreus capítulo 10, versículo 4, ele diz que era impossível outro ser nos livrar do pecado. A Bíblia Sagrada, ela direcionava completamente a Jesus. Jesus era direcionado pelas Escrituras Sagradas para tirar os nossos pecados. Interessante é que esse mesmo Jesus foi ele, não foi outro. Foi ele que desceu, que subiu e subiu e se sacrificou na cruz do Calvário. Tinha mais dois, mas nenhum outros dois nos conseguiu tirar do pecado. Só Jesus Cristo, que padeceu na cruz do Calvário, nos conseguiu quitar as nossas vidas, conseguiu nos resgatar através do seu sangue precioso. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer que nós não fomos resgatados. Pedro capítulo 1, versículo 18, ele diz que não fomos resgatados por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse foi que nos resgatou. Esse foi que foi na cruz e quitou as nossas dívidas. Abram suas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo